Bom dia, pessoal. Aqui é Thais Domingues e eu vim trazer uma leitura intuitiva para a alunação de Câncer, que começou essa semana. Lembrando que a gente também está com Mercúrio retrógrado, ou seja, Mercúrio que é o planeta dos pensamentos, da locomoção, estudos, ele está no movimento retrógrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está em revisão. Toda vez que temos um planeta retrógrado, significa que a gente tem que repensar, refazer, ressignificar assuntos daquele arquétipo, né? Então, se eu tô falando de Mercúrio, eu tô falando de mente. Então, a gente tem que ressignificar alguns padrões de pensamento, algumas crenças. E aí, agora a gente tá com esse arquétipo Mercúrio, que é a mente sendo o quê? Sendo reformado com o arquétipo de Câncer, que é o quê? Família, memórias, sua base emocional. Então, agora, esse mês passado, agora esse mês ainda, a gente está sendo convidado a revisar muita coisa de como a gente pensa, de como a gente age, nossos automatismos. E, junto com essa energia, a gente está tendo a lua nova em Câncer. O que é a lua nova? Quer dizer que é um momento de revisão emocional. E a lua, ela está domiciliada em Câncer, que significa que a lua está na casa dela. Então, a lua está no lugar mais confortável do zodíaco, que é Câncer. E então, a gente está no momento de plantar sementes, plantar novas possibilidades emocionais, familiares, assuntos de casa, né? Quem quer mudar de casa, tá um período legal para você pensar sobre isso. Não, às vezes, necessariamente mudar, mas pensar sobre qual é o lugar onde eu vou me sentir mais acolhida, o que que é o que que é a sensação de lar para mim, o que que me traz sensação de pertencimento, seja relacionamento, seja pessoas, seja casa, seja lugares, seja trabalho. Onde é que eu me sinto confortável? Aqui eu sinto que eu pertenço, que eu posso ser eu mesma. Sabe aquele sentimento de casa, quando você chega em casa, que você tira a roupa apertada e deita assim, aqui é minha casa. É isso, você tem que buscar essa sensação dentro de você. O que que te traz esse sentimento de, agora eu tô em casa. Seja dentro das suas relações, seja dentro do seu trabalho, seja dentro de uma casa mesmo, né? Buscar uma casa que você realmente se sinta confortável, livre, dentro daquele lugar, porque às vezes você está morando num lugar que tem várias coisas que te tira do eixo. Agora seria um lugar legal, um lugar não, um momento, um tempo e espaço, onde a gente pode revisar essas questões aí, o que que traz conforto emocional, sentimento de casa, de lar para a gente, em vários âmbitos da nossa vida. Ah, mas qual é o âmbito da minha vida que isso está acontecendo? Depende de onde você tem câncer no seu mapa, né? Eu tenho câncer na casa 3, então, para mim, está sendo muito uma revisão mental. Além do Mercúrio retrógrado, também está caindo esse câncer, essa lua nova em câncer está caindo na minha casa 3, que fala de mente, de deslocamentos. Então, eu também estou pensando muito sobre essas coisas do passado, de infância, de base emocional. Porque no meu caso está pegando numa área do meu mapa que fala de mente, né? Mas se a pessoa, por exemplo, está tendo essa movimentação na casa 10, é trabalho. O que que me deixa confortável e sentimento de pertencimento dentro da minha carreira? Ou casa 7 dentro de um relacionamento amoroso ou uma parceria. Aí você tem que ir adaptando aí, né, para que faz sentido para você. Então, eu vou pegar uma mensagem intuitiva de como a gente navegar essas águas aí da lua nova em Câncer. Vamos lá, vamos ver o que vem de energia para a gente poder navegar melhor essas águas cancerianas. Muitas memórias, vocês podem ver que vai estar tendo muita memória de infância, de época que você estudava, namorados ou namorados antigos, muita coisa. Eu também ando sonhando, sonhos. Qual que é a energia de aconselhamento para essa lua nova em Câncer? Inspiração. Essa carta aqui gosta de sair, né? Já saiu várias vezes aqui no canal. E é engraçado que ela tá enraizando, ela tá pintando, fazendo algo que ela gosta, expressando a arte dela para o mundo, por exemplo, né? Mas ela tá enraizada, tá vendo? Parece que ela tá se tornando um aqui com a terra. O que significa isso? Significa que para a gente trazer o melhor para o nosso mundo, que aqui na representação está sendo, como se falar fosse uma árvore, e o que é os ramos, o que é os frutos dela? A arte, né? Só que para ela trazer uma arte de qualidade, ela precisa estar muito bem enraizada com o passado, com a ancestralidade dela, com... Porque assim, uma árvore para ela dar bons frutos, ela tem que estar raízes saudáveis. Se ela tiver com raízes podres, não vai dar frutos bons, vai dar frutos podres.
E aí, muito que a gente vê na sociedade hoje em dia, que as pessoas, elas querem o sucesso, elas querem os louros, elas querem a honra, mas às vezes ela não quer olhar para trás, porque, ai, não quero olhar para minha infância difícil, não quero olhar para relacionamentos antigos, não quero ver o que eu preciso melhorar naqueles relacionamentos. E quando o Mercúrio convida a gente para revisar em Câncer, não é para você ficar preso lá no passado, é para você olhar e entender o que aconteceu, por que aconteceu daquele jeito e escolher fazer melhor agora, né? Então, é revisitar as memórias a fim de tirar o melhor aprendizado para você ter os seus frutos, né? Então, ela vem aqui, olha o passado, olha a base familiar, olha a infância, trauma de infância, olha relacionamentos que ficou coisa em aberto, vai olhando tudo aqui que está para trás, que foi a base da vida dela até agora, para depois que ela rever, tirar as raízes podres, rever muita coisa aqui, que esse é o trabalho que a psique dela está fazendo agora, coletivamente todos estão fazendo esse trabalho psiquicamente, de rever as raízes, aí você consegue dar um fruto bom para para a sociedade, para você, para sua vida, para sua família. Porque não tem como, se você não honrar o passado, você não consegue construir um futuro honroso para a sua ancestralidade, para a sua linhagem. E aí a gente está nesse momento de fazer isso, bem pertinente para fazermos isso. Temos todas as energias do cosmos conspirando para a gente fazer isso da melhor maneira. Cabe a nós aproveitar, né? O que mais? Essa carta também já saiu aqui no canal. E engraçado, né? Ancestralidade, né? Vem aqui uma pessoa, uma figura de um avô, jogando cartas. Ah, tô entendendo. O que eles estão falando aqui para mim é que, assim, a nossa ancestralidade, nossos avós, nossos pais, eles tinham que jogar um jogo, aqui representado pelas cartas, né? Era o sistema, o jogo do sistema. E era um jogo muito opressor, continua sendo até hoje na nossa geração, né? Mas eles não tinham muita escolha, eles tinham que jogar esse jogo, né? Era assim que a sociedade funcionava, né? O capitalismo funcionava, a igreja funcionava, os casamentos, as parcerias, as negociações. Tinha um jeito antigo de jogar, que dava muito certo para a geração dos nossos avós, dos nossos pais. Assim, alguns deram, outros não deram, né? Depende da história de cada um. Mas esse jogo está obsoleto, tá vendo que a carta tá até preto e branco. E às vezes a gente aqui no presente, que representa essa mocinha aqui, tá querendo jogar o jogo na nossa realidade, que é completamente diferente com as ferramentas que vêm da ancestralidade. O que significa isso? Por exemplo, a minha avó teve que casar por conveniência. Ela não teve escolha de escolher viver um amor, e aí eu fico presa por lealdade a ela a me relacionar com pessoas que não fazem sentido para mim. Por quê? Porque eu fico presa na lealdade cega que fala, né? E aí você olhar para isso e falar, pô, minha avó sofreu, meu pai, minha tia, sei lá quem, porque ele não tinha escolha, mas eu tenho escolha de me curar, de me melhorar. Mas assim, para isso você tem que olhar para padrão, né? Se você não olhar para padrão, você vai continuar escolhendo na inconsciência. Então, assim, o grande convite é, talvez seu pai, seu avô, seu tataravô, não tiveram muita escolha porque era assim que funcionava o jogo. Só que hoje em dia a gente está, né, avançando na transição planetária, várias coisas que a gente não precisa mais ficar preso nessas velhas regras da nossa ancestralidade, porque o mundo já mudou, a gente mudou e a gente tem novas possibilidades. Gente, na época dos nossos avós, eles não tinham acesso à terapia, a vários recursos que a gente tem acesso hoje. Então, vamos aproveitar esse recurso e vamos construir uma vida melhor em honra a esses ancestrais. E não ficar repetindo uma história velha que não faz nem sentido no momento de vida que a gente está vivendo, sabe? Só que a gente só consegue fazer esse movimento quando a gente tem consciência. A consciência vai trazer a cura, mas para ter consciência tem que ter autoconhecimento. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Levar as ideias para passear. Sim, esse levar as ideias para passear, para mim, vem muito nesse sentido de essas ideias arcaicas, antigas que a gente traz da nossa geração, esses padrões sem questionamento, precisam ser levados para passear, no sentido de que eu não preciso mais agir assim, né? Eu posso, só porque o meu avô faliu, eu não preciso falir. Eu posso empreender e ter sucesso. Eu posso oxigenar essas ideias aí da minha ancestralidade, né? Oxigenar, trazer novas... Ser o primeiro empreendedor de sucesso na minha família, ser a primeira mulher que casa bem na minha família, ser a primeira pessoa que viaja internacional, primeira pessoa que
sei lá, qualquer coisa aí que a sua ancestralidade sofreu muito e não conseguiu, você pode ser o elo que vai trazer essa vitória para o seu sistema inteiro. O que fazem as pessoas que você admira. E sim, aproveitar esse momento de revisão da ancestralidade para você ver o que a sua família fazia, que você tem orgulho, que você quer continuar o legado. Porque às vezes a gente pensa em ancestralidade e a gente pensa muito nos padrões tóxicos, né? Nas coisas ruins, maldição transgeracional, essas coisas. Mas também tem muita coisa que vem de geração em geração que é fruto bom, que é talento, que é dons, talentos, sabedoria. Tem muita coisa que a sua ancestralidade também traz para você, não é só trauma, né? E aí a gente escolher conectar com essas coisas boas, né? Então, ó, eu escolho, por exemplo, se eu tive pessoas na minha família que foram artistas, que no caso até é o meu caso pessoal, eu fazer a minha arte, hoje em dia quando eu faço minhas colagens, por exemplo, eu estou honrando essa sabedoria que passou de geração em geração para mim, né? E eu posso aprimorar isso cada vez mais para honrar cada vez mais eles e eu cada vez mais ser feliz, porque isso é uma coisa que é inerente na minha ancestralidade. E então honrar a dor deles, que eles não puderam fazer diferente, mas eu agora em 2026, como a ponta desse elo, dessa corda que vem de geração em geração, posso fazer diferente. Eu posso viver minha arte, eu posso casar e ser feliz, eu posso trabalhar com algo que eu amo e não trabalhar só por sobrevivência. Então é isso, pessoal. Esse é o recado aí da nossa querida Bem, veio bem, nação de câncer mesmo, né? Falaram de ancestralidade pura. Se vocês quiserem investigar mais essas questões da sua ancestralidade, pode marcar uma consulta de registro acástico comigo, que a gente consegue destrinchar esses padrões que às vezes nos param de avançar, nos param não, né? Nos atrapalham, nos bloqueiam de avançar na vida, né? O link para fazer uma consulta comigo está na descrição do vídeo. Eu desejo aí uma boa nação em câncer, boas revisões emocionais para vocês. Um beijo.